bom. Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Que bom estar com vocês aqui esta noite. Que tempo maravilhoso dos céus, não é verdade? Então, eu tenho um convite especial para alguém muito especial que está nos visitando, o pastor Aguinaldo Valadares, né? Está conosco aqui esta noite. Quem não me conhece, meu nome é Silvânia, sou coordenadora da Rede Start, aqui da 4ª região. E é uma bênção, tudo aquilo que a gente tem vivido no Senhor, no discipulado com as crianças, no ensino da palavra de Deus com nossos pequeninos. Amém? Pastor, uma bênção estar conosco aqui. Pastor é da IMW Central de Petrópolis, né? Nosso secretário-geral de Educação Cristã. Como é bom, né? Ouvir um pouco tudo que ele tem para nos ensinar esta noite. Fique à vontade. Vamos orar? Amém. Senhor, nós queremos esta noite, Pai, te engrandecer, Deus amado, pela tua bondade, pela tua grandeza, Senhor. Senhor, obrigada por cada vida que aqui chegou. Sabemos, ó Deus, que receberemos uma porção especial de Ti esta noite, Pai, neste lugar. Prepara os nossos corações, Senhor, para receber a Tua palavra. Prepara a vida do Teu filho, Senhor, nesta hora. Aquilo que Tu já ministrou na vida dele, Senhor, para nos ensinar, para nos conduzir. Nós queremos estar na Tua total dependência, Senhor, assim como o Teu filho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado, missionária Silvânia. Olá, queridos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Amém? Antes da gente sentar, será que a gente pode ter um tempo de oração? Procure aí umas 2 ou 3 pessoas, dê uma mão para ela aí. Aquele círculozinho que a gente faz abençoado. Dê boa noite para essa pessoa. Fala com ela, que bom que você veio. Que bom que nós estamos juntos nessa noite. Se você não sabe o nome dela, pergunta o nome dela. Fale o nome dela para os céus agora. Fale o nome dela para Deus, amém? Seja um tempo de crescimento, Senhor Deus. Seja um tempo, Pai amado, de comunhão para essa igreja, para essa região, Pai amado. Pai amado, para esses líderes que estão aqui, ó Pai. Seja um tempo de frutificação, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, abre a mente e o coração do meu irmão, Pai, para que nós possamos caminhar juntos nessa noite, servindo a Ti com alegria, com prazer no nosso coração, Pai. Pai amado, olhe para os nossos corações sedentos de Ti, de sermos relevantes, produtivos. Olhe para o nosso propósito de estar aqui esse final de semana, Pai, de sentar e aprender, ó Senhor Deus, para que nós possamos continuar ensinando, Senhor Deus. Ó Pai amado, uma unção nova sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, ó Pai amado. Uma graça especial para ele liderar nesse tempo, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, uma palavra rema que venha de encontro a esse momento da sua vida, Senhor Deus. Para que ele saia daqui sabendo, tem um Deus que o chamou. Esse Deus está capacitando ele para fazer coisas maiores, para realizar coisas, ó Senhor Deus, que está no teu coração, ó Pai. Nós estamos totalmente entregues nas tuas mãos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Dê um abraço nele, diga: eu te abençoo, meu irmão, na sua liderança, no seu ministério, eu te abençoo, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Tem gente aí tirando selfie, postando lá no Instagram. Que bom estarmos juntos. Amém. Que bom
estarmos juntos nesse final de semana. Amém, irmãos? Nós temos a alegria de estar aqui com a Rosana Sá, é a nossa diretora-geral de ministérios. Fica de pé, Rosana. Pastor Marcelo Souza é o nosso coordenador-geral da Rede Move. Pode ficar de pé também. Pastor Fernando Araújo, o Fernandinho, pastor da nossa coordenação geral da Rede Start. E o pastor Arnaldo, pastor da Rede Master. Amém? Nosso coordenador. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse pessoal. É uma alegria caminhar com vocês. Muito obrigado, amém? Deus abençoe. Já tivemos um dia muito produtivo hoje, muito satisfatório, eu acho que é a palavra, né? Almoçamos lá no Arogó, amém? Descobri o significado do Arogó, né? Arigó, amém, obrigado, é esse aí mesmo o lugar, né? Arigó, um peixe maravilhoso. E lá nós descobrimos que esse termo foi usado com os trabalhadores, né, que vieram trabalhar na estrada de ferro aqui. Conheci o museu ali através do pastor Valdemar Marinho, que me levou ali, e a gente conheceu aquele ponto histórico dessa cidade ali, maravilhoso, foi muito bom. E a gente descobriu que a maior parte desses trabalhadores que vieram do Nordeste, e o pastor Arnaldo é nordestino, né, lá de Recife, Pernambuco. Então a gente já mudou o nome dele, é Arigó, né? Que bom estarmos aqui. Sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana há 22 anos, estou pastoreando a minha terceira igreja. Pastorei por 8 anos a Igreja Central, a Igreja Cordeiro em Recife, Pernambuco, por 10 anos a Igreja Central de Petrópolis, Central de Mantiqueira, e agora estou há 4 anos pastoreando a Igreja Central de Petrópolis. Uma jornada de uma igreja pequena no Nordeste, de 22 membros, e depois chegou a 150 membros, 141 membros, depois uma igreja de médio porte, crescendo, né? E hoje a Igreja Central de Petrópolis é uma igreja histórica dentro da nossa denominação. O desafio, e essas 3 igrejas foi dando a mim a oportunidade de somar experiências que eu tenho tido o prazer de compartilhar hoje nas regiões e com líderes como esses que teremos aqui esse final de semana. Tem um tema que está ardendo muito no meu coração, que eu penso que é a nova direção que Deus está nos dando como líderes, um novo chamado, um novo não porque é uma novidade, um novo, mas porque Deus decidiu suscitar esse tema nos últimos meses, talvez nos últimos 2 ou 3 anos, de tal maneira que eu estou vendo ele ecoar, não só no meu coração, mas no coração de vários líderes, que é sobre discipulado. Eu, desde 2014, decidi mudar o itinerário do meu ministério pastoral. Eu havia assumido uma igreja em 2011 com 267 membros, e 2 anos depois essa igreja já estava passando mais de 400 membros e dando sinais que ela ia crescer, avançar, romper alguns indicadores. E eu era pastor único naquela igreja, não tinha uma equipe comigo, não tinha um pastor auxiliar. E ao mesmo tempo via que receber um pastor auxiliar da denominação não era o melhor que nós poderíamos ter naquele momento, por causa da cultura da igreja, por causa do perfil do obreiro, né, por causa de afinidade com um propósito que Deus havia estabelecido no coração. E pela primeira vez eu me vi pensando em trabalhar com uma equipe ministerial, mas ao invés de receber pastores para compor a equipe, eu estava muito disposto a investir na formação de pastores para que pudesse compor a equipe. E em 2014 nós abrimos um polo do nosso seminário lá na Central de Mantiqueira, nas nossas dependências. E em 2014 então eu comecei a olhar para o cenário da Igreja Evangélica Brasileira, indo mesmo além das nossas fronteiras denominacionais, e olhando mesmo o que é
que Deus estava fazendo naquele momento, qual era o movimento que Deus estava fazendo sobre a face da terra e principalmente na nossa nação. E viajei para diversos estados, cidades, visitando conferências, estudando igreja. Eu me lembro de uma dessas viagens minhas, eu passei uma semana em Belo Horizonte com um bloquinho de anotação na mão, conhecendo algumas igrejas em Belo Horizonte que tinham virado fenômenos, não só a Igreja Batista da Lagoinha, mas a Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Liares, a Batista de Contagem, com o pastor Antônio Cirilo, a Igreja Batista Central de BH, com o pastor Paulo Mazzoni. E eu fui em cada uma dessas igrejas com um bloco de anotação, observando o que acontecia além dos cultos e como essa igreja funcionava nos seus bastidores. E depois de um ano andando, peregrinando nessa caminhada, Deus me deu uma visão de uma igreja multigeracional. A partir daí, então, nós teríamos pastores com um olhar para cada geração. Foi daí que surgiu a expressão, que na central de Mantiqueira nenhuma geração ficaria órfã, porque nós daríamos a elas pastores que cuidariam de todas elas, não importa se era criança ou 60 mais, um idoso. Nós queríamos ter pastores que tivessem um olhar para todas essas gerações. Foi daí também que surgiu também o abraçar, nem a visão, mas o abraçar da visão dos pequenos grupos, porque eu já estava num ponto de andar pelo bairro onde a igreja estava localizada, ou o distrito de Xerém, e muitas pessoas me conheciam e eu não me conhecia, e me chamavam de pastor, e aquilo começou a me constranger, porque nos últimos 8 anos eu havia pastoreado uma comunidade que eu conhecia todas as minhas ovelhas, eu sabia onde elas moravam, eu conhecia o nome delas, eu sabia um pouco da história de cada uma delas. Eu assumi essa igreja com 22 membros, e quando eu saí 8 anos depois, deixei ela com 140 membros, então 120 pessoas chegaram comigo, então eu conhecia a história de cada um deles. E quando agora em Xerém eu encontrava com pessoas que eu não lembrava nem mesmo da sua fisionomia, mas me chamavam de pastor, aquilo começou a me incomodar. E foi quando eu também me despertei para a visão dos pequenos grupos, e nós começamos um projeto de transição, e desde 2014 eu venho discipulando aqueles líderes e pastores que Deus tem me dado, com mesas semanais, onde eu sento com eles todas as semanas, para estudar livros, orar junto, viajar junto, fazer coisas juntos. Não foi intencional, a Rosana Sá está aí, ela sabe disso, porque ela é diretora-geral dos ministérios, mas hoje os 3 pastores que estão aqui, os 3 pastores estão comigo desde 2014, e os 3 foram discípulos que sentaram na mesa comigo. O pastor Marcelo, ainda aspirante, eu trouxe para ele, eu o trouxe para trabalhar a tempo integral comigo. Pode ficar comigo aí, você me ajuda aí, vamos nós dois juntos aqui, amém? Uma musiquinha ajuda, amém? Quem gosta de uma música aí, amém? Eu sou altamente musical, tudo que eu estou fazendo tem uma musicazinha junto comigo aí, amém? E pastor Marcelo veio trabalhar comigo, ainda era aspirante ao ministério pastoral, trouxe ele para trabalhar a tempo integral comigo. Pastor Fernandinho, trouxe ele antes mesmo da visão discipuladora para trabalhar comigo no CP, está comigo já há 14 anos, e o pastor Arnaldo, conheci ele lá em Recife, desenvolvemos alguns trabalhos juntos, ele era da Igreja Batista, eu era da Wesleyana, e depois, quando eu precisei de um pastor na área de música, eu fui buscar ele lá em Recife para trabalhar comigo. Então, nos últimos anos, eu venho trabalhando com uma visão discipuladora, de discipular pastores e líderes diretos que Deus tem me dado. Mas esse ano, desde a conferência que eu fui ano passado em São Paulo com Elias Dantas, a conferência Eficiência, Deus despertou meu coração para investir numa igreja discipuladora, uma igreja que faz discípulo, que ela trabalha assim, essa camada de líderes que estão atuando nos seus ministérios de igreja local, mas também com um trabalho específico com aqueles que estão chegando na igreja, que é o novo discípulo na fé, aquele que acabou de conhecer Jesus, aquele que está chegando para a comunidade de Cristo Jesus, para a família da fé. E então
Desde novembro do ano passado eu venho sendo despertado para olhar para esse desafio nosso como líder, de não apenas, irmãos, gerir, comandar, alguns às vezes na cultura do chefe, da ordem, diretriz, mas discipular, que é cuidar do coração daqueles que Deus tem nos dado e ensiná-los a obedecer todas as coisas que nós aprendemos com Jesus, o nosso Senhor. Meu projeto para o ano de 2030 é que eu chegue lá e eu tenha desenvolvido pelo menos 10 desses discípulos, que possam continuar carregando uma visão que eu recebi de Deus, que Deus tem dado para a sua igreja, e a gente possa caminhar na proposta que Deus tem nos dado. Então hoje eu quero falar com vocês, sobre o tema, pode colocar para mim a minha projeção aqui, que é discipulado como um estilo de vida. A gente fazer disso não é algo que a gente trabalha em alguns momentos, mas o discipulado como um estilo de vida. E eu sei o que eu estou dizendo, porque essa mensagem ela é fruto do que nos últimos anos e talvez nos últimos meses, com mais intensidade, eu tenho feito. Os meus relacionamentos são intencionais, as minhas ministrações estão girando em torno do tema do discipulado, com o objetivo de levar pessoas a crescerem em diversas áreas que elas precisam e podem crescer. E tenho também, irmãos, escolhido estar em lugares onde eu possa abordar o tema. E hoje eu vou falar com os irmãos aqui. Não sei se a tela de retorno também consegue projetar o que está aqui na tela de retorno, só para me ajudar aí, que aí vira as duas telas, fica mais fácil para mim acompanhar. Eu vou falar de um texto que vocês todos sabem, nem precisa abrir a Bíblia, mas está em Mateus 28, 19 e 20. Eu vou isolar aqui duas palavras apenas de Jesus, que apesar de você não precisar abrir a Bíblia, você sabe que lá está: façam discípulos. Amém? Vamos dizer juntos, 1, 2, 3 e façam discípulos. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes que ele se despedisse dos seus discípulos. Durante 3 anos ele se dispôs a andar com aqueles homens. Ele chamou cada um deles pelo seu nome. Depois de orar, ele entendeu que o Pai estava dando aqueles homens para que eles pudessem ser cuidados, desenvolvidos, trabalhados, e depois pudessem carregar o legado que Jesus deixaria dentro de cada um deles. Por 3 anos Jesus Cristo investiu na vida daqueles homens, irmãos, em caminhos, em mesas, em estradas, em cidades, em templo, em casas. Nós vamos encontrar Jesus Cristo investindo na vida desses homens. E depois de 3 anos investindo na vida daqueles homens, Jesus Cristo está se despedindo deles, e a ordem que Jesus dá a eles é: agora vocês vão, preguem esse evangelho a toda criatura, e vocês façam discípulos em todas as nações. Ele começa essa fala no versículo 19 do capítulo 28 de Mateus, dizendo: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Como se querendo dizer a cada um desses discípulos: o poder está nas minhas mãos, o que eu vou mandá-los fazer, eu estou mandando fazer debaixo de uma autoridade. Porque eu agora, depois de ter vencido a morte, depois de ter vencido o diabo, depois de ter vencido o pecado, e sendo o único que venceu em 3 esferas, no mundo espiritual e no mundo material, agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. E debaixo dessa autoridade eu dou uma ordem a vocês: vocês saiam e façam o que eu fiz, preguem o evangelho a toda criatura, e vocês façam discípulos, ensinando essas pessoas a obedecer todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Queridos irmãos, esses 12 homens, eles se transformaram, com exceção de Judas, porque como Jesus mesmo ora em João capítulo de número 17, ele era o filho da perdição. Apesar de estar entre aqueles que recebeu tudo da parte de Jesus, ele decidiu não acolher os ensinamentos, não se submeter a essa autoridade,
não está debaixo de uma visão dos céus para a sua vida. Mas os outros 11, irmãos, esses homens foram transformados, eles foram moldados. Como um artesão, Jesus trabalhou na vida de cada um deles, de tal maneira que depois de 3 anos, eles não eram mais os mesmos homens, e eles já estavam preparados para assumir um legado de carregar a missão que Jesus Cristo confiou nas mãos deles. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 1, o escritor Lucas vai dizer: escrevi esse tratado para continuar escrevendo a respeito daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E os apóstolos vão carregar esse legado com eles, nos mostrando que essa missão, ela seria uma missão que seria confiada de geração a geração. O que o salmista disse 1000 anos antes de Jesus: uma geração falará a outra geração. E o que Paulo disse a Timóteo como um discípulo dele: Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, Timóteo, confia a homens fiéis, para que esses homens fiéis, eles possam confiar a outros homens fiéis. Eu já me fiz essa pergunta: quando foi que, como igreja, nós nos distanciamos tanto, irmãos, da visão do discipulado? Nos últimos anos dessa nação, nós crescemos e crescemos muito. Nos últimos 30 anos, nós saltamos de 9% da população para hoje, em média, 30%. Somos hoje mais de 60 milhões de evangélicos nessa nação. Nós não podemos dizer que nós não temos pregado o evangelho nessa nação. O evangelho hoje é pregado através da internet, nos muitos sites e redes sociais, na televisão, no rádio. Hoje nós entramos no sertão nordestino, lá tem uma igreja pregando o evangelho. Nós vamos para os grandes centros, tem alguém pregando o evangelho. Nós pregamos o evangelho, irmãos, através de missionários que estão nas ribeirinhas. Alguns deles estão na Mata Amazônica, no nosso grande Mato Grosso do Sul. O evangelho hoje chegou a todas as camadas sociais. Nós estamos presentes em todos os ambientes, irmãos, dessa nação. Nós podemos dizer: cumprimos bem o primeiro mandato, que é pregar o evangelho. Conquistamos a nação. O evangelho hoje é acessível, está na palma da nossa mão, está nas telas. Não importa se é na palma de uma mão ou então num aparelho de TV, em cima de um rack em uma casa. Está audível, acessível, e nós estamos muito próximo de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que é pregar o evangelho até que venha o reino de Deus. Se nós falarmos de nação brasileira, mas nós falhamos, irmãos, na segunda parte desse mandato, que é discipular essas pessoas, que é ensinar essas pessoas a obedecer todas as coisas que nós aprendemos com Jesus. Nós podemos dizer assim hoje: nós temos uma igreja de crentes. Essas pessoas creem em Deus, elas depositam a sua fé em Deus, elas buscam Deus para resolver os seus problemas, para solucionar as suas questões. Mas eu pergunto aos pastores e líderes que estão aqui nessa noite: nós podemos dizer que nós temos discípulos em nossas igrejas, irmãos? Nós podemos dizer que esses crentes são discípulos que estão aprendendo a guardar tudo aquilo, a obedecer tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus? Nós podemos dizer que esses crentes que estão nos bancos, que estão, irmãos, em cadeiras, que estão em salas onde nós treinamos e discipulamos eles, nós podemos dizer, são alunos do mestre, tão talmidins, que estão andando tão perto de Jesus, a ponto deles saírem empoeirados pela sandália de Jesus? Eu penso que nós teremos dificuldade em afirmar isso. Por isso, frases como nós já ouvimos: nos tornamos uma igreja grande no Brasil, na sua extensão, mas rasa na sua profundidade. Por isso que hoje nós temos 27% dos membros da nossa igreja flutuantes. Eles estão hoje, mas amanhã não estarão mais. É por isso que nós batizamos, irmãos, recebemos membros de outras igrejas, mas 1 mês, 6 meses depois, nós olhamos para o número que nos recebemos e os números de pessoas que ficaram, aí nós enxergamos uma perda, talvez até mesmo baseada naquela parábola que Jesus contou do semeador,
que uma parte da semente caiu num terreno duro, porque era à beira da estrada, e como beira da estrada foi pisada, e então ela não conseguiu germinar e criar raízes sobre aquela terra. Veio o pássaro e comeu. A outra caiu em um terreno raso, até criou raízes, cresceu, mas não teve profundidade. Aí veio o sol e na sua intensidade queimou aquela planta e ela morreu. O terceiro solo até mesmo cresceu, mas os espinhos, riqueza, prazeres da vida veio e sufocou aquela semente e ela também morreu. E talvez apenas um quarto caiu numa terra boa. Agora o que eu tenho de bom para dizer a você, que essa terra dura que já foi pisada, que é o coração do homem, o Espírito Santo, ele é o martelo que quebra a pedra. Ele pode arar essa terra para que essa semente possa produzir frutos. Amém, irmãos? Estou aqui para dizer que essa semente que encontrou nas suas raízes uma rocha, a qual ela teve como uma barreira que não pôde ultrapassar. A igreja, irmãos, é esse ambiente de profundidade, aonde através do discipulado nós vamos ensinar essas pessoas a desenvolverem raízes, a firmar os seus passos, a construir casas sobre a rocha, e então elas enfrentarão ventos, tempestades, sol fortes, mas não queimarão essas plantas, porque elas estão plantadas à beira da casa do Senhor, e serão regadas pelaquilo que vem do Pai para a vida de cada um de nós. E eu posso dizer também, é possível ricos como Zaqueu dizer: vou vender tudo o que eu tenho, metade do meu dinheiro eu vou dar para os pobres, eu vou pegar uma parte ainda que ficou, e eu vou ressarcir tudo que eu tirei dos outros, todos que eu roubei. Mas o que mais importa para mim é esse tesouro que eu encontrei, que é o tesouro do reino de Deus. E Jesus disse para ele: hoje chegou salvação nessa casa. Os espinhos não vão sufocar essa planta, os espinhos não vão matar essa semente que germinou, porque essa terra foi trabalhada, essa terra foi arada. Através do discipulado, querido, nós podemos mudar esse cenário. O solo duro, ele vai se tornar um solo fértil e vai produzir muitos frutos. Amém, irmãos? Esse terreno raso, rochoso, ele vai criar raízes profundas, e aqueles membros que nós vamos ganhar, eles vão ficar firmes, eles vão crescer, e eles vão produzir muitos frutos. E esses espinhos que estão sufocando aqueles que Deus tem nos dado, eles serão limpos, irmãos, para que essa planta possa produzir mais frutos ainda. Eu creio isso em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mas nós faremos isso através do discipulado, através do cuidado, um a um, em grupo, mas nós vamos trabalhar o discipulado. Eu estou determinado, irmãos, a investir todos os dias da minha vida, para que eu possa fazer discípulo de Cristo Jesus. Eu trabalhei nos últimos anos, pregando o evangelho, ganhando pessoas. A primeira igreja que eu assumi com 22 membros, deixei com 140. A segunda, assumi com 260, deixei com 1.500. A terceira, eu quero uma colheita 4 vezes mais. Mas eu não estou satisfeito. Eu quero fazer discípulos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que eu possa entregar ao Senhor a maior colheita nos meus últimos anos de ministério, mais do que eu entreguei nos meus primeiros anos de ministério. E eu sei que o caminho para me fazer isso é ensinar alguém que vai ensinar o outro e que vai ensinar o outro, e nós vamos nos multiplicar naquilo que Cristo tem dado a cada um de nós. Jesus teve 3 fases com esses discípulos, irmãos. A primeira fase foi: vem e vejam. Foi o que ele falou para Natanael e os outros discípulos que ele chamou: venha e vejam. E Jesus fez, e eles viram Jesus fazer. Mas veio a segunda fase, que Jesus foi um pouco mais além com eles, disse: agora vocês venham e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua missão, o seu caminho de morte, e siga-me. Coloque os seus passos aonde eu coloquei os meus passos, e venha após mim, então vocês serão meus discípulos. Essa foi a segunda fase: vem e segue-me. Mas a terceira fase que Jesus Cristo deu aos seus discípulos foi: vão e façam. E é aqui que nós precisamos crescer.
Acredito que eu tenho aqui hoje muitos seguidores de Jesus, mas nós precisamos ir além, irmãos, de só ser um seguidor de Jesus. Nós precisamos fazer o que Jesus fez. É por isso que João capítulo 14, versículo 12, é o meu tema desse ano, quando Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? O meu tempo chegou a hora de eu voltar para o meu Pai, mas se você crê em mim, você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Diga comigo assim, irmãos: obras maiores é o que o Senhor Jesus Cristo chamou a cada um de nós para fazer. Como líderes, nós já vimos muitas coisas que Jesus fez. Temos procurado seguir a Jesus, e penso que está na hora de investir em um pouco mais naqueles que vão fazer o que Jesus Cristo nos falou que nós faríamos, e que seria coisas maiores. Acredito que essa é a hora de nós transformarmos a nossa vida, irmãos, em uma vida discipuladora. Acredito que essa é a hora de nós vivermos intencionalmente o discipulado. Acredito que essa é a hora de, quando nós, uma vez que entendemos a nossa missão, indo para o trabalho, nós façamos discípulo. Indo para a escola, nós façamos discípulo. Indo até mesmo para a igreja, porque tem um monte de crentes, irmãos, órfãos dentro da igreja, nós façamos discípulo. Acredito que essa é a hora de, quando nós estivermos nos encontros sociais, nós possamos fazer discípulo, porque esse é o chamado de Deus para nós nesses últimos anos. A grande pergunta talvez seja: como, pastor, eu posso dar essa intencionalidade para o meu ministério? Como eu posso virar a chave e transformar o meu ministério, a minha liderança, em um fazedor de discípulo? Eu tenho para vocês 4 respostas nessa noite, irmãos. Se você puder anotar e guardar isso no seu coração, eu penso que isso vai ser muito produtivo para você. A primeira delas: inspire pessoas a amar a Deus, irmãos. Essa foi a missão de Jesus, e essa é a nossa missão: inspirar pessoas a amar Jesus. Eu não estou falando, irmãos, de uma espiritualidade vazia, onde as pessoas buscam a Deus apenas pelas suas necessidades, porque elas precisam de alguma coisa. Essa é uma relação interesseira, irmãos, onde não há amor nenhum nisso, só egoísmo, só alguém querendo tirar vantagem dessa relação com Jesus. Mas não é isso que nós, como discipuladores, precisamos desenvolver nas pessoas. Nós precisamos desenvolver nelas esse amor, essa paixão por Deus. Jesus, em João 14:31, ele disse: que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Jesus estava empenhado em mostrar o amor que ele tinha pelo Pai, porque ele sabia que quando o mundo olhasse para ele e vesse ele amar o Pai, o mundo também amaria o Pai. Quando nós olhamos para essa missão, é a mesma missão de um discípulo, irmãos: levar pessoas a amar o Pai, levar o mundo a conhecer o amor do Pai. Ensine as pessoas a aceitar o amor de Deus, porque elas ainda não amam a Deus, porque não conhecem o amor de Deus. A referência do amor que o mundo tem é esse amor egoísta, às vezes até mesmo a falta de amor dentro de uma casa pelo pai e pela mãe. E por isso talvez o maior problema que nós enfrentamos hoje dentro da nossa igreja é paternidade, porque muitos ainda não tiveram o conhecimento do verdadeiro amor do Pai. Mas quando essas pessoas amarem o Pai como Ele é, então elas se tornarão também discípulos de Jesus. As pessoas não vão amar a Deus, irmãos, se elas não entenderem o amor de Deus. As pessoas precisam conhecer o quão elas são amadas por Deus. É por isso que o pai, quando viu o filho entrando no deserto da tentação, antes ele disse o que ao filho? Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
É como se Jesus estivesse dizendo, e estava dizendo: você vai enfrentar o inimigo, a tentação vai vir sobre você, você vai ter fome, você vai ter necessidade no deserto, você vai ficar lá 40 dias que parecem não ter fim na sua vida, mas olha, meu filho, você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Na hora da tentação, lembre: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Satanás vier sobre a sua vida, lembre: você é o meu filho amado, que eu tenho prazer. Quando você tiver fome, lembre: você é o meu filho amado, que eu tenho prazer. E quando Jesus entendeu isso, ele pôde enfrentar todas as adversidades sem cair em tentação, porque ele tinha um pai que o amava. Nosso primeiro desafio com o discípulo é mostrar o amor do pai por ele. Quando ele cai, a gente abraçar e dizer: meu filho, você caiu, você tropeçou, mas o pai te ama, ele está de braços abertos para você. Volta para a casa do pai. Nosso papel no discipulado não é tornar pessoas impecáveis, perfeitas, porque isso é impossível. João disse: filhinhos, vocês não pequem, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um pai, vocês têm um advogado para defendê-lo diante do pai. Porque João sabia que diante do erro de um filho, tudo que ele precisa saber é que o pai não está ali para condená-lo, o pai está ali para perdoá-lo e reconduzi-lo ao caminho. Você consegue ver Jesus com aquela mulher pecadora diante dele, e ele na missão de fazer daquela mulher uma discípula amada? Aquela mulher colocada e está prestes a ser apedrejada. Jesus assume, irmãos, aquele momento, lidera aquele momento com graça, de tal maneira que a graça constrange os outros homens. Porque essa fala de Jesus: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra, ela vem revelar a graça. Nós não somos apedrejados, irmãos, não é porque nós somos perfeitos. Nós não somos apedrejados pela misericórdia do Senhor, que não nos dá aquilo que nós merecemos. E quando a graça e a misericórdia é revelada, cada um se retira. E agora aquela mulher de frente com aquele discipulador, olhando para ela, não para condená-la, mas para dizer: mulher, ninguém te apedrejou, ninguém te condenou, eu também não estou aqui para te condenar. Agora vai e não peques mais, eu tenho uma vida nova para você. Nós precisamos mostrar esse amor de Deus pelas pessoas. Líderes, o que os nossos liderados mais precisam e esperam de nós é conhecer o amor do Pai, é conhecer Jesus através da vida de cada um de nós, é conhecer essa graça que foi revelada e dada a cada um de nós, para que nós pudéssemos vencer as nossas dificuldades, passar por cima de todas as lutas. Olhe para Isaías capítulo 49, versículo 15, um versículo que nós conhecemos muito. Deus está dizendo a essa nação: será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama, de maneira que não compadeça do seu filho do ventre? Eu diria pode, não pode, irmãos? Mas ele vai dizer: mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu porém não me esquecerei de você, porque o seu nome está nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Nós precisamos mostrar esse amor às pessoas. Essa figura de linguagem que Deus usa para com Israel, ela está ligada a um tempo onde os inimigos vinham sobre a nação de Israel e levavam os filhos, quando eles ainda eram bebês, e amamentavam, arrancavam essas crianças dos braços das suas mães, e elas ficavam desesperadas, e para não esquecer os seus filhos, elas cunhavam em suas mãos, no punho, nos braços, o nome da criança, para elas não esquecerem dos filhos que foram arrancados de suas mãos. E quando aquela mãe ia lavar roupa, lá estava estampado na palma, no braço da sua mão, o nome do seu filho, Benjamim, Issacar. Quando ela ia fazer qualquer atividade, a sua mão estava lá
e o nome da criança estava lá. Deus está dizendo: pode uma mãe esquecer? Não pode, porque o nome do seu filho está lá cravado. Tudo que ela faz, todo o movimento, o nome está diante dos seus olhos. Mas ainda que ela esqueça, ela está dizendo: eu não esquecerei, porque o nome de você está cravado na palma das minhas mãos. As pessoas precisam conhecer esse amor de Deus sobre a nossa vida. Precisa conhecer João 3,16, porque Deus o que, irmãos? Amou o mundo. Deus amou o mundo. Nós precisamos amar o mundo como Deus amou o mundo, amém, irmãos? Sem discriminação, sem conceito, sem nenhum preconceito. Às vezes vem alguém até nós descartamos essa pessoa e perdemos a excelente oportunidade de levar essa pessoa a viver uma transformação extraordinária, por causa do poder do Evangelho que entra na vida dessa pessoa para mudar. Eu não vejo outro motivo, irmãos, de Deus me colocar aqui diante de vocês, a não ser mostrar a vocês que Deus usa os improváveis, que Deus tira pessoas, irmãos, da dependência química, como eu era um ex-dependente. Eu sou um ex-dependente químico. Eu não vejo outro motivo de Deus me colocar diante de príncipes e nobres, como eu tenho aqui. Porto Velho é um lugar que tem um grupo de uma cultura extraordinária, pessoas com excelente formação. Eu não vejo outro motivo a não ser Deus falar para vocês: não desista das pessoas, não olhe para elas e descarte essas pessoas, porque eu amei o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. E quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa vida. Ainda João 15:13 vai dizer: ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Ou ainda Romanos 5, Paulo vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nosso chamado é revelar esse amor de Deus às pessoas, e elas amarão a Deus, irmãos, sobre todas as coisas, amém, irmãos? Você não ensina as pessoas a amarem a Deus em uma sala de aula. Não é assim que você vai ensinar essas pessoas. Você vai ensinar essas pessoas a amarem a Deus com um estilo de vida, amando a Deus sobre todas as coisas. E quando esses liderados verem você amar a Deus sobre todas as coisas, elas vão querer amar a Deus também sobre todas as coisas. Você inspira pessoas a amar a Deus com um estilo de vida que demonstra o seu amor por Deus. Ame a Deus, e os seus discípulos também vão amar a Deus, amém, irmãos? Porque o dia que eles verem você, irmãos, uma máquina de produzir, de fazer, eles vão se tornar igual a vocês. Cada um reproduz segundo a sua espécie, não é assim? Não é essa a lei? Cada um reproduz segundo a sua espécie. O dia que eles virem você um líder, irmãos, preocupado com fazer, como Marta, na sua preocupação de fazer, eles vão se tornar igual a você. Mas o dia que os seus liderados olharem para vocês e verem vocês amar a Deus sobre todas as coisas, eles vão amar a Deus também, porque eles estão sendo multiplicados segundo você, como um pai espiritual que Deus colocou sobre a vida deles. Em segundo lugar, irmãos, no caminho do discipulado, inspire as pessoas a amar pessoas. Eu tenho uma frase comigo, irmãos, não é minha, mas carrego ela comigo: pessoas precisam de Deus, irmãos, mas pessoas precisam de pessoas. Essa espiritualidade que exclui o próximo, ela é vazia. Esse cristianismo que não tem lugar para o nós, irmãos, ele é vazio, ele é vão. No cristianismo que chegou até cada um de nós, o pão é nosso, amém, irmãos? O Pai é nosso, amém, irmãos? Nós perdoamos a dívida um do outro, porque nós, quando olhamos para essa relação que Deus estabeleceu, desenvolver com cada um de nós, aonde Ele é a cabeça e nós somos membros de um corpo, aonde cada um contribui para o crescimento do corpo, aí então nós entendemos que esse é o mandamento que Deus nos deixou, que nós amemos uns aos outros como Deus nos amou também. É por isso que o apóstolo João, discípulo de Jesus, vai dizer:
Se vocês dizem que amam a Deus, mas você não ama o seu próximo, você está mentindo, porque como alguém pode amar o que não vê, se ele não consegue amar aquele que ele vê, irmãos? Nós precisamos desenvolver um ministério onde nós valorizemos pessoas e não coisas. Nós valorizemos o coração, não a mão das pessoas. Porque a maior parte das vezes nós estamos atribuindo, irmãos, valor ao carisma, e nós esquecemos do caráter. Às vezes valorizamos o que a pessoa faz e não quem ela é. Enquanto na relação discipuladora eu não estou em busca das mãos das pessoas, eu estou em busca do coração dela, para que eu possa entregar esse coração a Deus, como um coração de um discípulo que ama a Deus. Então inspire as pessoas a amar pessoas. Eu ouvi o absurdo, irmãos, de um membro da igreja que eu sou pastor. Essa irmã disse que ela não ia para um pequeno grupo, porque as pessoas falam que lá é lugar de fazer amizade. Já falaram errado para ela, né? Mas ela disse: mas eu não vim para a igreja para fazer amizade, eu vim para a igreja para que eu pudesse encontrar Deus. Olha, um membro de igreja há mais de 30 anos. Eu disse: e a irmã já encontrou Deus? Ela: ah, pastor, graças a Deus. Eu digo: é impossível encontrar Deus sem encontrar as pessoas que Deus nos colocou lado a lado para que nós possamos caminhar com ela. É possível alguém ter relação com Deus se não tem relação com o próximo, irmãos? Nós podemos, pastor Arnaldo contou numa das aulas que ele deu agora recentemente lá na Central de Petrópolis, de que saiu a notícia aí de que uma mulher durante 20 anos ela fingiu de ser cega e saía para a rua todo dia como se fosse uma cega, para ela não falar com ninguém e ninguém falar nada com ela. Aí parece um absurdo, mas tem um monte de gente, irmãos, que não finge de cega, mas ela sai de casa disposta a não falar nada com ninguém, a não olhar para o rosto de ninguém, a não responder ninguém. Sou pastor de uma igreja que no domingo tem 3 cultos, então é um entra e sai nos cultos. Tem pessoas que entram e saem e não falam nada com ninguém. Tem pessoas que frequentam aquela igreja há anos e não tem relacionamento com ninguém. Enquanto é impossível ser um cristão se eu não tiver relacionamento com pessoas. As pessoas estão adoecendo, irmãos, por falta de relacionamento com pessoas. Então nós precisamos viver esse cristianismo dos uns aos outros. Eu estou lendo um livro do pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça de São Paulo, que ele fala sobre os mandamentos recíprocos, uns aos outros, orai pelos outros, amai uns aos outros. E nesse livro, irmãos, ele dividiu os 25 relacionamentos recíprocos em 4 grupos. O primeiro grupo são 8 mandamentos, e eles são para a construção de relacionamentos. O segundo grupo são 7 mandamentos, e eles são para a proteção dos relacionamentos. O terceiro grupo são 5 uns aos outros, e eles são para fortalecimento do relacionamento. E o quarto grupo, eles são 5 mandamentos e são para os serviços, para o serviço nos relacionamentos. Porque Jesus teve uma preocupação que você construísse relacionamento, fortalecesse relacionamento, você protegesse relacionamento e você servisse no seu relacionamento um com os outros. Um dos mandamentos é servir uns aos outros. E infelizmente uma igreja de crente, irmãos, se torna uma igreja de pessoas que são servidas e não de pessoas que servem. Nós temos uma dificuldade. Tem uma janela chamada 2080, que ela fala de 20% da membresia da igreja trabalhando para 80% das pessoas usufruir do trabalho desses 20%. Olhe para a sua igreja e veja, de cada 100 pessoas, 20 está trabalhando e 80 está indo lá, participa do culto, a boa música, ouve a pregação, volta para casa, domingo que vem eles vêm de novo. Qual que é o problema nessa cultura, irmãos, do 20-80?
é que pessoas que são servidas, elas acostumam ser servidas. E aí quando elas não são servidas, elas reclamam. O ar não está bom hoje, a música não foi das melhores, o pastor não estava muito inspirado hoje, pois afinal ela está acostumada a ser servida. Agora, você já recebeu reclamação de quem está trabalhando, irmãos? Já recebeu? Eu não recebo, sou pastor há 22 anos. Quem trabalha, irmão, trabalha para solucionar as questões. Nós precisamos aprender, irmãos, a ensinar as pessoas a amar uns aos outros. Jesus disse em João 14:35: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando, irmãos? Quando a gente estiver com uma igreja cheia, quando a gente pregar muito bem, quando a gente tiver uma boa música. É nisso que as pessoas, quando a gente não beber, não fumar, não falar palavrão, é nisso que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos um do outro. Não, Jesus disse que eles vão nos conhecer quando nós somos discípulos dele, quando nós tivermos amor um pelos outros. Não tenha medo de amar as pessoas, ame as pessoas publicamente, irmãos. Elogie as pessoas publicamente. Deixe as pessoas que você está liderando ver que você tem pessoas que são do seu coração, que você ama essas pessoas. Pratique, meu querido, as 5 linguagens do amor sem medo: palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, serviço, toque físico. Que o pastor Guimarães diga, o pastor beijoqueiro da 4ª região, amém, irmãos? Ele não tem vergonha de beijar ninguém, e quando ele beija, é um amor só. Na verdade, hoje eu já cheguei cobrando meu beijo. Cadê meu beijo de hoje? Não é? Não tenha medo de amar as pessoas. Um dos maiores pontos fortes do meu ministério é o relacionamento que eu tenho com a minha esposa e com meus filhos. Eu demonstro publicamente, irmãos, que eu amo a minha esposa. Eu e Neide, nós namoramos 2 meses só, e estamos 30 anos casados, sendo fiéis uns aos outros, irmão, um ao outro. 30 anos de fidelidade. Vou dizer aos irmãos, 22 anos de ministério pastoral, nunca recebi uma cantada. Como diz o bispo Jami, ou eu sou muito feio, ou eu sou muito santo, a verdade? Nunca recebi uma cantada no gabinete pastoral, nunca recebi uma insinuação, nunca, querido. 22 anos de ministério. Agora, eu penso que é porque de púlpito ou em público, eu deixo muito claro, eu tenho uma mulher, ela é a melhor mulher do mundo, eu estou satisfeito com ela, e ela é o amor da minha vida. E nisso, os meus discípulos estão aprendendo a amar suas esposas, a praticar o amor. Nós precisamos ensinar as pessoas a amar uns aos outros. Não tenho medo de dizer do meu amor para pessoas que eu amo, publicamente eu digo isso. A minha maior linguagem do amor com os meus discípulos é o cuidado. Está aqui o Fernandinho, está o pastor Arnaldo e o Marcelo, os 3 já usufruíram do meu cuidado para com eles, com a família deles, e eles sabem que eu estou falando na frente deles. Nós precisamos assumir publicamente. Quando você tiver que chamar para uma conversa difícil, porque líder tem que ter conversa difícil também, faz isso em particular. Mas quando você tiver que elogiar, elogie em público. Está vindo aí o melhor discípulo, o discípulo amado no coração, é quem eu mais gosto de ouvir, de falar, porque ele tem qualidades. Faça isso, abra mão do seu jeito, às vezes seco, duro, e abrace o jeito de Jesus, de acolher as pessoas, de caminhar com as pessoas, de amar as pessoas. Ore, peça a Jesus para te ensinar a amar as pessoas. Senhor, me dá um banho de unção de amor pelas pessoas, aumente o meu amor pelas pessoas, mas não aceite a não amar as pessoas. Deus te levantou, foi para amar pessoas. Deus te levantou para ser uma inspiração de amor por pessoas. Deus te levantou para você fazer discípulos que amam pessoas, irmãos. Esse é o nosso chamado. Deus não te chamou para ser líder de um departamento, de um ministério, de um GECEL. Deus te chamou para amar uns aos outros, irmãos, para acolher um ao outro no coração. Faça isso intencionalmente, para que as coisas possam mudar e ser transformadas. Terceiro lugar, inspire as pessoas a fazer
o que Jesus fez, irmãos. Eu venho de um ambiente onde as pessoas colocaram Jesus num pedestal inalcançável. Ah, mas ele era o Filho de Deus, né? Ele era Jesus, o Messias, o Cristo. Enquanto Jesus veio para ser um modelo para cada um de nós. Ele encarnou para que eu tivesse uma referência, um lugar para olhar. Nós precisamos olhar para a vida de Jesus e saber que o que Jesus fez, nós podemos fazer também. Não é isso que ele disse em João 14:12? Se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço. Aliás, vocês farão obras maiores ainda do que eu faço. Eu estou indo para o Pai, mas tudo que vocês pedirem em meu nome, para glorificar o nome do Pai, será feito a vocês. Nós precisamos ensinar as pessoas a fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Quem já leu o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Nós precisamos levar as pessoas a essa reflexão. Às vezes elas entram dentro do gabinete, elas esperam uma resposta conveniente a elas. Às vezes numa conversa elas esperam uma resposta conveniente à situação que eles estão vivendo. E nós precisamos perguntar a elas: se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Essa pergunta ela é transformadora, irmãos. Quem lê o livro sabe disso, né? Eu não consigo esquecer da parte desse livro, que o cara era editor de um jornal, e todo dia ele tinha que escolher as manchetes que iam para a capa do jornal, e ele fazia essa pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, quais as notícias ele decidiria dar nesse dia de hoje? E a partir dali ele escolheria então as notícias que iriam para o jornal. Nós precisamos ensinar as pessoas. Tem um texto de João 13:12, o Evangelho de João é extraordinário. Você tem que olhar o Evangelho de João com um olhar de discipulador, ele é extraordinário. Diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem? Olha só a pergunta de Jesus: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o que, irmãos? O exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Nós precisamos ensinar as pessoas a fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Essa é a nossa missão como líder, irmãos. Ensinar as pessoas a servir, a amar, a perdoar. Ensinar as pessoas a serem disponíveis à causa do Pai. Ensinar as pessoas a entrar nas casas, entrar no templo. Ensinar as pessoas, irmãos, a fazer discípulos como Jesus fez. Se você quer fazer discípulos, você tem que ensinar as pessoas a fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Eu não tenho nenhuma dificuldade, irmãos, hoje em servir. É uma marca até do meu ministério, né? Eu e minha esposa amamos servir na nossa casa, na igreja. E com isso eu vejo que muitos outros também têm maior facilidade em servir, porque elas vão acompanhando aquilo que a gente faz. Essa é a missão nossa, sair dessa conferência, depois de tudo aquilo que nós vamos aprender, e dizer assim: eu vou investir para que pessoas possam fazer aquilo que Jesus fez. Lucas é claro em Atos, esse texto falou muito comigo esse ano. Olha, eu vou escrever para vocês aquilo que Jesus começou a fazer. Diga comigo assim: Jesus começou a fazer e a ensinar. E aí João 8:29, que é um dos meus versículos prediletos, irmãos, Jesus vai dizer: e aquele que me enviou está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha o que Jesus está dizendo: eu não sou um fruto do acaso, eu sou enviado de Deus. Esse que me enviou está comigo todos os dias. Por que ele está comigo? Porque eu estou fazendo aquilo que agrada ao Pai. Nós precisamos ensinar os nossos discípulos, irmãos, a fazer aquilo que Jesus Cristo fez, que é o que agrada ao Pai. Esse ano o nosso tema na Central de Petrópolis é coisas maiores.
E aí o pessoal achou que a gente ia falar de um templo maior, apesar da gente estar comprando um terreno e ir para lá, mas eu sempre entendi que isso é resultado do que nós íamos viver. O pessoal achou que a gente ia falar de expansão de vida pessoal, promessas, né, de cabeça e não cauda, e toda essa... Quando a gente vê esses temas na igreja, principalmente as neopentecostais, né, ela sempre tem esse cunho, né, megalomaníaco, levar as pessoas a pensar em coisas maiores. Mas a base de tudo é o seguinte: o que nós estamos buscando para ser coisas maiores na nossa vida e na nossa igreja, vai glorificar o Pai? Porque o texto está dizendo que as coisas maiores que nós vamos fazer é para glorificar o Pai. Se a sua resposta, pastor Aguinaldo, o que eu estou buscando para o meu ministério, para a minha liderança, vai glorificar o nome do Pai, eu estou aqui para dizer a você: Deus vai atender a sua oração, porque Ele é o maior interessado em fazer coisas maiores através de você. Ele quer fazer coisas maiores através do seu ministério, mas tem que glorificar o nome do Pai. E para isso precisa haver em você o espírito de João Batista. Importa que ele cresça, as coisas maiores vão vir, coisas maiores eu vou viver, nós vamos alcançar coisas maiores, e quando nós alcançarmos, é o nome dele que será engrandecido, é ele que será exaltado. Eu desapareça, mas o nome dele seja exaltado em toda a face da terra. Nós precisamos ensinar as pessoas a buscar coisas maiores que glorificam o nome do Pai, onde as pessoas olham para nós e dizem assim: olha como Deus está fazendo coisas grandes através dele. Nós estamos caminhando para lá. E por último, irmãos, inspire pessoas a fazer o que você está fazendo. Quem tem coragem de dizer isso aqui? Inspirar pessoas a fazer o que você está fazendo. Paulo disse o quê? Sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Está na hora, irmãos, da gente sair dessa posição de covardia, de transferir a responsabilidade para os outros. As pessoas nos procuram e elas esperam uma resposta, e nós empurramos ela para o pastor, empurramos ela, irmãos, para o bispo. Nós vamos assumir essa responsabilidade de fazer coisas que Jesus fez, de imitar a Jesus no seu caráter, na sua imagem, na sua semelhança, na sua moral, nos seus feitos. E quando essas pessoas virem a nós, termos a ousadia de dizer: se eu tivesse no seu lugar, o que você acha que eu faria? Pastor, eu acho que o senhor não entraria nesse lugar não. Eu acho que o senhor não falaria isso não. Eu acho que o senhor não faria isso não. Nós precisamos assumir essa posição. Essa igreja que transferiu a responsabilidade para Jesus como modelo, não todos são falhos, nem Jesus agradou todo mundo. Essa igreja precisa desaparecer do nosso meio, irmãos. Nós estamos precisando de cristãos ousados e valentes, que digam: eu sou discípulo do Senhor, aonde Ele botou o pé, eu estou colocando o meu. Não sou perfeito, mas prossigo para o alvo, esquecendo as coisas para trás, ficaram. Agora eu sou um discípulo do Senhor, ando em novidade de vida. Olhe para mim, porque eu vou ensinar a vocês a como chegar até o Pai, porque eu sou um filho de Deus. O discípulo não é perfeito. Nós ensinamos as pessoas até com os nossos erros, irmãos. Quando nós, nos nossos erros, nós mostramos para onde nós fugimos, ou para onde nós corremos, onde nós nos escondemos. O erro, alguém já disse, é pedagógico. Nós não aprendemos com Pedro, quando ele negou Jesus, irmãos, por causa da pressão do momento. Nós não aprendemos com Esaú que nós não devemos tomar decisões quando nós estamos com fome. Nós não aprendemos com Sansão que nós não devemos desprezar a palavra do nosso Pai, a unção que está sobre nós. Nós ensinamos até quando nós erramos. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas. Eu posso dizer para os meus discípulos: olhe para a maneira que eu trato a minha esposa, e tratem as suas esposas da mesma maneira. Posso dizer, irmãos, para os pais da minha igreja: olha como eu trato os meus filhos. Os 3 hoje estão no caminho do Senhor, eu os trato com amor, com respeito. Eu me converti aos meus filhos.
a ponto de hoje eles saberem que tem um pai. Olha para mim e faça igual eu estou fazendo com os seus filhos também. Talvez em alguma área eu diga, olha, essa área eu estou aprendendo. Por exemplo, eu luto contra a ira, irmãos. Tem alguém para lançar a cabeça aí, você também, não é verdade, irmão? Eu luto contra a ira. Eu sou hemorrágico, né? É o 5º temperamento. Depois do sanguíneo, colérico, eu tenho o hemorrágico, né? As pessoas chegam a ver sangue nos meus olhos em alguns momentos assim. Mas eu aprendi a adquirir o domínio próprio. Foi o dom que eu passei mais de 10 anos pedindo. O Senhor me deu o domínio próprio. Só que de vez em quando tem um monstro maior do que o domínio próprio dentro de mim, né? No trânsito, então, misericórdia, né? E aí, quando eu erro nessa área, eu falo com eles: nisso não sejam os meus imitadores, que eu ainda estou procurando me aperfeiçoar nessa área. Mas será que não tem nenhuma área na sua vida como discípulo que você pode dizer para os seus discípulos: olha, me acompanhe, seja o meu imitador, eu aprendi com Jesus, se você aprender comigo, você vai aprender com ele também. Nós precisamos ser referência, as pessoas precisam de um lugar para olhar, irmãos. As pessoas precisam se encontrar nesse mundo onde as referências são as mais banais possíveis. Nós precisamos de heróis humanos e não heróis, irmãos, das telas do cinema. Nós precisamos atrair atenção, não pelos nossos poderes sobrenaturais, mas pela nossa humanidade, dos 150 salmos que está no centro da nossa Bíblia. E nisso então nós seremos conhecidos. Vem cá, pastor Arnaldo, cantar uma canção com esse grupo de música abençoada aqui. Alinha com eles ali. Quero orar aqui no altar com eles. Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido, irmãos, que esse tempo que eu tenho investido em discípulos, Deus possa me dar a graça de alguma maneira de influenciar uma geração que discipule também. Na pandemia eu tive 2 pastores que eu não conhecia, que me procuraram, por um outro motivo eles me procuraram. Minha esposa mandou uma foto deles, um sábado, e disse: Aguinaldo, você marcou com alguém hoje na pousada? Eu falei: não marquei. Ela falou assim: tem 2 pastores aqui, disse que estão esperando você. Eu falei: tira uma foto deles e manda para mim. Aí mandou, eu não conhecia mesmo os 2, falei: olha, eu não marquei com eles não, filha. Fala com eles que eu vou demorar umas 2 ou 3 horas para chegar aí. Ela foi lá, falou, ele falou: vou esperar. Se ele puder me atender, quando ele voltar, eu voltei. Ele estava sentado numa área da churrasqueira, um espaço gourmet que tem lá. E nós começamos a conversar, e dali, irmãos, nasceu uma relação de amigos, que se transformou numa relação discipuladora. Veio a pandemia em 2020, e toda quinta-feira nós nos encontrávamos. Era um grupo de 7, 8 pastores, né, Marcelo? Marcelo estava junto, o Arnaldo estava junto também. Nós sentávamos toda quinta-feira para tomar um café. Ali nós chorávamos juntos, nós colávamos das nossas expectativas da igreja reabrir as portas, mas quando ela reabrisse as portas novamente, não poderia ser a mesma coisa. 2 anos de pandemia e 2 anos a gente sentando toda quinta-feira de manhã, na piscina, na churrasqueira, na mesa do café da manhã, em volta de uma mesa. E domingo agora foi a comemoração do meu aniversário, e eles levaram um desses pastores para poder estar ministrando a palavra de manhã, o pastor Maxwell. E pastor Maxwell estava ministrando, e eu lembrei de como ele chegou naquele dia, irmãos. Ele foi um pregador itinerante, pregador de conferências lá em Balneário Camboriú e outras grandes conferências no Brasil, e decepcionado com esse meio evangélico, entrou numa depressão, numa angústia, se recolheu, não aceitou mais a agenda. E eu conheci ele estava começando um ministério, tinha lá umas 25 pessoas dentro de um espaço de 4x4, num bairro onde ele estava localizado, lá na cidade de Belford Roxo. Nós começamos a caminhar, e uma caminhada que foi curando, transformando a sua vida. Eu olhando para o Maxwell, ele ministrando domingo de manhã agora, e agora no carnaval fui ministrar na igreja dele. Essa igreja de 25 pessoas no máximo ali, 4x4, se transformou
num grande auditório, maior do que esse aqui, com 800 cadeiras, e a igreja estava lotada, e ele tem caminhado, rompendo esses dias. E eu falei, o que faz esse camarada sair lá da sua igreja, cara, sabendo o jeito que ele ama a igreja, para estar aqui, senão a relação discipuladora que a gente tem. E às vezes viajar quilômetros num carro, enquanto a gente podia pegar um avião, porque o mais importante não era a conferência que a gente estava indo, mas era a conversa que surgia dentro do carro, era a resenha, como a gente fala, a partilha e a comunhão, o prazer de estar juntos. Nós levamos mais de 80 líderes agora para a conferência Visão e Paixão. Quando nós voltamos, sentamos para fazer uma revisão de tudo aquilo que nós recebemos naquele lugar, e a palavra foi que o que mais importante aconteceu naquele lugar, as palestras foi maravilhosa, pastor Ebi Uber, Danilo Figueira, pastor Léo Matos, foi maravilhoso, mas o melhor mesmo, pastor, foi os momentos de café da manhã no hotel, lá no Airbnb que nós alugamos, a mesa do restaurante, até tarde a conversa. Isso fortaleceu a nossa comunhão. Deixa eu dizer a vocês, as pessoas não estão em busca de um discurso, as pessoas estão em busca de uma relação, elas estão em busca de amizades, de compromissos, irmãos, mútuos que nós estabelecemos uns com outros. Nisto vocês serão conhecidos que são meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu estou orando muito para que Deus nos dê uma igreja discipuladora, irmãos, que cuida daqueles que Deus nos dá, e eles não fiquem órfãos dentro da nossa igreja. Eu estou orando muito para que o nosso olhar se desperte, irmãos, com paixão por cada vida que Deus tem nos dado, sabendo que ela é preciosa. E como pastor, eu sei que eu não posso cuidar de todas. Nós recebemos em média 300 novos membros da Central de Petrópolis nos últimos 4 anos. Eu não posso cuidar, irmão, de 30, mas eu posso preparar 3 que vai cuidar de 30, que vai cuidar de 300, amém, irmãos? Perguntaram para o pastor Elias Dantas, como é, pastor, que eu posso ter uma igreja de 5.000 membros, pastor? E ele disse, não sei se tem uma receita, mas se eu posso falar alguma coisa, prepare 500 líderes, que vai cuidar de 10 pessoas, 500 vezes 10, você vai ter uma igreja de 5.000 membros. Mas é uma utopia achar que a gente vai ter uma igreja grande e forte, sem preparar discípulos, que vai cuidar de discípulos de Cristo, irmãos. Mas se nós fizermos o serviço direitinho, irmãos, Deus vai nos dar uma multidão daqueles que Deus está nos dando, não apenas para a gente ganhar, mas também para fazer crescer. Alguém já disse que nós somos excelentes geriatras, nós geramos com muita facilidade, pessoas aceitam Jesus nos nossos cultos, mas nós somos péssimos pediatras, não cuidamos dos filhos que Deus tem nos dado. Vamos dizer um não a essa geração, amém, irmãos, da superficialidade. Vamos dizer um não dessa geração do agora, de um momento, e vamos investir, irmãos, em um tempo onde Deus nos fará crescer em graça e conhecimento. Quem quer isso para a sua vida aí? Nós vamos cantar uma canção, e essa canção foi um conflito para mim, irmãos, e a Rosana Sá é o motivo dessa. Nós estávamos lá em Sumaré, e a Rosana Sá e o marido dela sentado na minha frente numa palestra que eu estava dando, né? E eu tenho muita dificuldade com português, como os irmãos já viram, né? Terminou a palestra, eu fui pegar um feedback com ela, nem tinha muita amizade com ela, como a gente tem hoje. E aí, fala aí 3 coisas que eu preciso melhorar na minha palestra. Não, pastor, foi maravilhoso. Não, não, foi maravilhosa, aprendi muito. Aí ela falou, se eu puder falar alguma coisa, pastor, troque a palavra que o senhor sempre usou, gastar, por investir. A partir daquele dia eu parei de gastar, né, irmãos? E comecei a investir a partir daquele dia. Invisto em pessoas, até mesmo quando eu vou pagar a conta no restaurante, eu estou pagando por uma relação que eu estou tendo ali, é um investimento, não é? Parei de gastar. Aí veio essa música aí falando assim, gastando tudo e perdendo com alegria. Eu falei, pronto, olha agora. Aleluia, Pai. Você pode aplaudir a Jesus, a sua vida é dele, amém? Amém, glória a Deus. Pai, quero orar com os teus filhos, ó Senhor Deus.
Pedir, ó Pai, que esse chamado, ó Pai, esse fogo que arde no nosso coração, Senhor Deus, esse impulso que vem da parte Tua para as nossas vidas, possa dominar a mente e o coração dos Teus filhos, a ponto, Senhor Deus, deles só terem olhos, ó Senhor Deus, para pessoas que Tu tem colocado diante deles, ó Senhor Deus, e movido pelo Espírito, eles possam cuidar de pessoas e fazê-las crescer o Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pode sentar, queridos irmãos. Aleluia, Pai.